Ora, boa noite a todos. André, estás-me a ouvir? Ok. Então, muito boa noite a todos os presentes. Em nome do município de Vila do Bispo, cumpro-me dar-vos as boas-vindas e agradecer o vosso interesse e presença neste nosso encontro, infelizmente virtual. Hoje vamos abrir um ciclo de webinars que irão aflorar temáticas diversas, desde a nossa biodiversidade florística, as origens do culto de São Vicente e a criação artística e musical. Este ciclo de conversas integra-se no âmbito das celebrações do Dia do Município, que em 2021, e dada a conjuntura pandémica, propõe uma série de iniciativas que pretendem assegurar a continuidade da habitual programação cultural, desta feita em sentido inverso e de forma alternativa, indo ao encontro dos municípios e de todos os interessados no conforto e segurança das suas casas. Ao longo da última década, o município de Vila do Bispo tem vindo a promover e a apoiar diversos projetos de investigação que visam o conhecimento, a conservação, a valorização e a sustentável partilha sociocultural de diversificados valores do património local, natural e cultural, material e imaterial. Desde a geologia e a paleontologia, passando pela arqueologia, a história, a etnologia e, claro, a nossa biodiversidade, são muitas as frentes de investigação que têm vindo a explorar as paisagens deste nosso território, deste incrível e autêntico Museu da Paisagem. Hoje daremos conta de um destes projetos que se dedicou de forma inédita e exemplar à investigação e conservação de plantas ameaçadas de extinção no nosso país, incluindo a região de Vila do Bispo. Refiro-me ao projeto de Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental, iniciativa científica que visou realizar um diagnóstico alargado do risco de extinção de espécies de flora vascular através de metodologias desenvolvidas pela União Internacional para a Conservação da Natureza. O projeto decorreu entre outubro de 2016 e dezembro de 2020, sob a coordenação da Sociedade Portuguesa de Botânica e da Associação Portuguesa de Ciência da Vegetação, em parceria com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e com o apoio de diversas entidades, entre as quais o município de Vila do Bispo. Neste período foram avaliadas 630 espécies de plantas nativas da nossa flora, com enfoque nas espécies endémicas e nas espécies protegidas. Este diagnóstico permitiu concluir que 381 das espécies avaliadas encontram-se atualmente ameaçadas de extinção, sendo que 19 espécies são já consideradas como extintas, entre as quais duas à escala global. Entre os diversos materiais de divulgação entretanto produzidos no âmbito deste projeto, destacamos a publicação do livro homónimo, acessível para download gratuito no site oficial, obra que veio colmatar uma lacuna há muito referenciada, assumindo-se como documento de referência para o estabelecimento de adequadas políticas de conservação no futuro próximo. Antes de passar a palavra ao nosso convidado, informo que no fim da sua apresentação haverá um período de esclarecimentos adicionais. Para o efeito, os interessados deverão enviar as suas questões para mim, Ricardo Soares, por escrito, no chat ou no bate-papo, ferramenta disponível no fundo da aplicação Zoom, em rodapé. Passo então a apresentar o nosso convidado. André Carapeta é biólogo, com ampla experiência na área da botânica, é sócio da Sociedade Portuguesa de Botânica e um dos colaboradores responsáveis pelos conteúdos do portal Flora On. Desde 2012 que colabora com a União Internacional para a Conservação da Natureza, tendo participado como avaliador ou revisor em projetos de lista vermelha. Foi o coordenador técnico da lista vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental, projeto que hoje apresentamos. Olá, boa noite, André. Boa noite. Agradeço desde já a tua disponibilidade para este encontro, passando-te a palavra para ouvirmos aquilo que realmente nos reúne aqui nesta noite de janeiro e obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade. Eu agradeço o convite e o apoio ao projeto da parte do município de Vila do Bispo, e também agradeço esta iniciativa, porque realmente uma iniciativa de divulgação de botânica é sempre bem-vinda, e esperamos que possamos ter aqui um serão agradável e dar a conhecer um pouco a situação no município de Vila do Bispo, mas também dar uma visão geral sobre a situação em Portugal continental. Portanto, eu Obrigado. vou iniciar a apresentação. Portanto, confirem-me só se estão a ver. Sim, sim. Sim, pronto. Então vamos começar, e vamos começar com
deixem-me só, com alguns conceitos base. Em primeiro lugar, o que é isto das plantas vasculares? São as plantas que possuem vasos especializados no transporte da seiva, o xilema e o floema, e representam a grande maioria das plantas terrestres. Temos, por um lado, os pteridófitos, que incluem plantas mais primitivas, como os fetos, que produzem esporos, não têm flores, nem sementes. Temos as gimnospérmicas, que produzem sementes, mas não têm flores ainda, verdadeiras flores ainda. E depois as angiospérmicas, que têm sementes e flor e que são a maior parte da maior parte da diversidade está nas angiospérmicas. O que é que fica excluído deste conceito de plantas vasculares? As algas e os musgos. Outro termo que se calhar vamos ouvir muito e que ao longo do livro se falou muito são as plantas autóctones. O que é que isto quer dizer? São as plantas nativas, espontâneas de uma região que vivem aí e é a sua região natural de ocorrência. Alguns exemplos de plantas autóctones de Portugal continental incluem o pampilho marítimo, que é uma planta extremamente comum nas arribas aí do município de Vila de Bispo e de todo o Barlavento Algarvio, e outras plantas como a esteva e o gilbardeiro, que também foram avaliadas no âmbito deste projeto. As plantas exóticas não introduzidas são plantas que não são nativas da região onde vivem. Foram por aqui trazidas pelo homem, de forma intencional ou acidental, e algumas delas têm comportamento invasor e tornam-se um problema grave para a flora nacional. Algumas exóticas incluem a mimosa, o cheirão das praias, as canas e as pitas. Plantas endémicas também é um termo que vamos falar nesta apresentação e ao longo do livro também fala-se muito de plantas endémicas. São as plantas que ocorrem exclusivamente numa determinada área geográfica. Essa área geográfica pode ser mais restrita, como por exemplo o Portugal continental, são os chamados endemismos lusitanos, e temos aí uma espécie, o jacinto azul do Barrocal, que é uma planta que ocorre também aí na zona de Vila do Bispo. Endemismos ibéricos, ou seja, plantas que em todo o mundo só existem em Portugal e em Espanha, portanto na Península Ibérica, como o junco dos charcos, que é uma planta que ocorre também nas zonas úmidas do sudoeste, ou endemismos ibero-magrebinos, por exemplo, que são plantas que vivem quer na Península Ibérica, quer no norte da África. E o que é isto, uma lista vermelha? Uma lista vermelha não é uma lista de espécies a proteger. É às vezes um erro que está associado a esta lista vermelha. O que se pretende na lista vermelha é um diagnóstico do risco de extinção de uma determinada espécie. Aqui chamamos de taxon, pode ser uma espécie, uma subespécie. Isto segue uma metodologia que foi desenvolvida pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Essa metodologia é globalmente aceite e empregue em diversos países, assenta num sistema de critérios e categorias e usa, para nós enquadrarmos uma espécie numa desses critérios e categorias, usa a melhor informação disponível que é possível de encontrar. Portanto, nós, neste projeto, usámos a melhor informação disponível que conseguimos encontrar no período de 2016 a 2018. E isso é muito importante porque isto provavelmente vai ficar para mais anos, mas de facto a informação com a qual se baseámos para atribuir esta categoria é a informação que foi possível recolher neste momento. Nós podemos ter a certeza que o conhecimento vai sempre evoluindo e em muitos casos vamos melhorar o conhecimento e as categorias terão que ser revistas mais tarde ou mais cedo. Portanto, uma lista vermelha pretende informar, pretende dar informação e pretende estimular o desenvolvimento de ações para conservar a biodiversidade. Portanto, é um sistema de alerta para que as pessoas tenham consciência do que se está a passar e que a partir daí se tomem então medidas para combater a perda de biodiversidade. As avaliações devem ser periodicamente revistas e estão acessíveis ao público, a nível internacional, numa página que reúne as avaliações globais das espécies. Em Portugal, o que é que já foi feito neste âmbito? Tivemos na década de 90 os livros vermelhos dos vertebrados, foi revisto no início do século XXI. Depois, em 2013, o Atlas e o livro vermelho dos briófitos ameaçados, ou seja, os musgos já tinham uma lista vermelha, mas a flora ainda não possuía uma lista vermelha. Nós éramos um dos últimos 3 países europeus que não possuíam uma lista vermelha quando iniciámos este projeto. O Montenegro a Macedónia
iniciou mais ou menos na mesma altura do que nós, mas entretanto não tiveram problemas e não conseguiram concluir até agora. Em curso temos a lista vermelha dos invertebrados, também é uma novidade, não existia, e temos a revisão dos livros vermelhos dos vertebrados. Portanto, a nossa avaliação de Portugal continental é chamada uma avaliação de diâmetro regional. Portanto, está associada a uma região geográfica específica. A outra em oposição é as avaliações globais, ou seja, a avaliação da situação da espécie no mundo inteiro. E, no nosso caso, todas as plantas que são endémicas de Portugal continental pode-se considerar que a avaliação é global. Mas pronto. Neste caso, temos 11 categorias, umas das quais são plantas que não foram avaliadas, portanto as plantas exóticas não se aplicam, portanto enquadra-se a categoria não aplicável. Todas as plantas que não foram avaliadas ficam numa categoria não foram trabalhadas. Algumas revelou-se que a informação que se conseguiu apurar não era suficiente para a sua avaliação. Depois há categorias a menos preocupante é quando as plantas têm um risco de extinção nulo, portanto, não há risco da planta se extinguir a curto ou médio prazo, e depois sim começa a aumentar o risco de extinção. As categorias de ameaça são três: vulnerável, em perigo e criticamente em perigo, e pronto, depende. Basicamente, a criticamente em perigo é quando a espécie está na iminência de desaparecer, e todas elas representam um risco de extinção. As categorias que nós nunca queríamos ver são as de extinção, que pode ser regionalmente extinta, ou seja, extinta em Portugal continental, mas continua a existir noutro local do mundo, normalmente na nossa vizinha Espanha, ou países do norte da África. Extinta na natureza, para plantas que deixaram de existir em estado natural, mas ainda subsistem, por exemplo, em jardins botânicos, em viveiros. Extinta. Este extinto é o extinto a nível global. Esta categoria significa que a espécie desapareceu da face da Terra e não volta. Os critérios para avaliar são 5, relacionados com a redução do tamanho da população, o alcance geográfico, portanto, o tamanho da distribuição da população, a dimensão e o declínio das populações pequenas, e o facto das populações serem muito pequenas ou restritas. Ainda existe outro critério, que é a análise quantitativa, que tem a ver com análises de avaliação do risco de extinção por modelos matemáticos. Posso-vos dizer que nós não usámos este critério, e dos 5 critérios usámos basicamente o B, o C e o D, pois foi aqueles que nós, num período tão curto de tempo, conseguimos reunir a melhor informação possível. A maior parte das plantas, se calhar, até se enquadrariam no critério A, redução do tamanho da população. Acontece que em Portugal nós não temos noção quase nenhuma do tamanho da população de qualquer espécie há 20, 30 anos atrás. Portanto, não temos essa noção e, como tal, em muitos casos não foi possível usar este critério, mesmo nós tivéssemos ideia que provavelmente a planta, aplicando-se este critério, cairia numa categoria de ameaça, mas nós não tínhamos informação para sustentá-lo. Então o projeto já foi brevemente apresentado, era suposto ter duração de 2 anos, acabou por se prolongar até 2020, sendo que as avaliações foram terminadas no início de 2019. Portanto, depois tivemos um período de pausa, que por motivos financeiros tivemos que fazer um período de pausa, e só em 2020 conseguimos avançar, e depois apanhámos a pandemia e tivemos que adiar a apresentação até outubro de 2020, que foi quando conseguimos apresentar publicamente o projeto. Portanto, a coordenação foi feita pelo Sociedade de Natureza Botânica e pela Associação Portuguesa de Ciência da Vegetação, a FITOS, em parceria com o ICNF. Portanto, o financiamento foi praticamente a partir do POSEUR, o Fundo Ambiental pagou uma parte, e depois tiveram que ser fundos angariados pela Sociedade Portuguesa Botânica, que através de apoios, quer de entidades, quer como a Câmara de Vila do Bispo, quer de privados que financiaram um programa de apadrinhamento das espécies. Os objetivos do projeto eram melhorar o conhecimento da distribuição das plantas em Portugal continental, avaliar o seu risco de extinção, de acordo com esta metodologia internacional, e publicar a primeira lista vermelha. Um sumário breve do projeto. Portanto, houve necessidade de fazer um trabalho preparatório. Isto, desde o início, nós tentámos que fosse um projeto inclusivo da comunidade botânica nacional, que não é assim tão grande.
mas tentámos que toda a gente pudesse participar e sentir-se útil a participar nisto. Tivemos 14 técnicos contratados, a maioria dos quais em tempo parcial, portanto, para fazer trabalho de campo e também na parte de escrita e de revisão de fichas. E tivemos cerca de mais de 90 voluntários que cederam ou o seu tempo, ou os seus dados, ou participaram nas avaliações, como alguns fizeram uma formação, demos uma formação a uma equipa de cerca de 30 pessoas para poderem ser avaliadores e revisores das fichas, portanto uma formação nestes critérios e categorias da IUCN e UCN, e formámos essa equipa que foi a responsável por termos conseguido avaliar 630 plantas no espaço de tempo de cerca de 2 anos, que foi realmente muito bom. E pronto. Foi realmente graças a esse esforço coletivo. Foi necessário fazer uma seleção prévia de plantas-alvo. Isto porquê? Porque em 2 anos era manifestamente impossível avaliar cerca de 3.000 espécies, 3.300 espécies da flora nacional. Portanto, tivemos que focar-nos em algumas espécies mais relevantes por uma questão de esforço, de gestão de esforço e de recursos. Foi necessário planificar um fluxo de trabalho, portanto o trabalho era todo feito em cadeia e tinha que ser todo planeado para não falhar nada, para que conseguíssemos cumprir prazos e ter as coisas prontas a tempo. E finalmente, após este trabalho preparatório, então começou-se a fazer o grosso do trabalho para a lista vermelha. Começou por um desenvolvimento de um portal de gestão de dados, que era um portal único, onde nós concentrávamos todas as tarefas, que permitia toda a gente trabalhar em rede, permitia que os dados fossem em tempo real, portanto, à medida que as pessoas iam inserindo dados, atualizavam-se os mapas de informação e as fichas, alguns campos eram automaticamente atualizados à medida que se ia preenchendo essa informação. Portanto, isto permitiu realmente uma grande conjugação de esforços e permitiu fluidez do trabalho. A seguida, uma fase de recolha e compilação de dados, portanto, nós andámos a visitar e solicitámos informação aos herbários, andámos a fazer trabalho de campos e tínhamos uma base muito importante que era o FloraOn, que é um portal desenvolvido pela Sociedade Portuguesa de Botânica que visa a divulgação da flora nacional e que reúne informação de vários botânicos, de observações das espécies. Portanto, nós tínhamos essa base já muito boa, na altura tínhamos cerca de 300.000 registros e durante a lista vermelha conseguimos chegar ao 500 mil de registros de ocorrências, entre dados que colhemos no campo, dados de herbário que entraram. Portanto, conseguimos trabalhar com cerca de 500 mil de registros de ocorrência, que é um valor bastante significativo. Depois foi necessário fazer a avaliação, de acordo com os critérios e categorias da IUCN. Nós tivemos reuniões preparatórias, onde reunimos pessoas, os voluntários e quem estivesse interessado em colaborar. Conseguimos fazer a tal formação que já vos falei e foram essas pessoas que tiveram essa formação da IUCN que depois foram responsáveis por avaliar todas as espécies. Portanto, muito do trabalho incidiu sobre eles. Houve muita gente também que ajudou a escrever fichas, mas depois foram cerca de 35 pessoas que andaram ali a rever e a avaliar todas as espécies. O livro foi já publicado, quer mesmo em papel, quer em PDF, está disponível para descarga no portal da Lista Vermelha, e em 13 de outubro realizou-se a conferência final de apresentação. Então, há pouco estávamos a falar da necessidade de gestão de esforços. Os critérios de seleção de plantas-alvo incluíram principalmente todos os endemismos de Portugal continental. Porquê? Porque são as tais plantas que em todo o mundo só existem no nosso território e que nós temos a obrigação de protegê-las, porque se elas desaparecerem de Portugal, desaparecem da face da terra. Incluindo aqui o nosso tojo de Sagres, uma planta aí bem conhecida do município, que tem a sua área de ocorrência quase exclusiva no município, ou mesmo exclusiva, eu não tenho a certeza, mas acho que é mesmo exclusiva do município de Vila do Bispo. E também as plantas protegidas por lei, incluídas nos anexos da diretiva. Isto era uma obrigação associada ao financiamento do POSEUR, que inclui espécies como, por exemplo, as pombinhas do Algarve, também uma planta presente na região e também endémica da região e protegida por lei. Mas também tentámos
procurar as plantas sem registros recentes de ocorrência. Porquê? Porque pensávamos que essas são as que indicaram que podem ter desaparecido, e plantas que cumprissem pelo menos duas das seguintes condições: serem de disjunções geográficas relevantes, e aqui muitas das plantas que ocorrem exclusivamente no município de Vila do Bispo e no sudoeste, no extremo sudoeste de Portugal, preenchem esta condição. Portanto, estão afastadas dos outros locais de ocorrência no mundo. Elas aparecem ali, depois aparecem alguns em Espanha ou no norte da África. Portanto, são disjunções geográficas, e têm um número reduzido de subpopulações. Portanto, nós avaliámos várias espécies aí do município exatamente por isso, porque cumpriam estas duas condições. Portanto, tínhamos um número de 620 plantas-alvo que, honestamente, agora vemos que era completamente louco. mas pronto, acabámos por fazer um pouco mais, embora todas as que fizemos, algumas não correspondem às plantas-alvo. Nós fizemos cerca de 580 plantas-alvo. Portanto, em questão de termos de divulgação, as fichas de avaliação serão posteriormente disponibilizadas em PDF. Infelizmente ainda não conseguimos colocar isso online, mas é uma ferramenta fundamental para se poder trabalhar em conservação. Portanto, nós queremos fazer isso durante este primeiro semestre de 2021. O livro sim já está publicado, mas o livro é como se fosse um resumo e só foca as espécies ameaçadas. Até um resumo do trabalho, não é o trabalho em si. O trabalho em si será então essas fichas em PDF. E pronto, e temos alguma divulgação no Facebook, embora não com a regularidade que gostaríamos. Alguns resultados rapidamente. Há boas notícias, houve boas notícias ao longo destes anos. Encontramos 8 espécies novas para a flora de Portugal durante este período, incluindo este tipo de eufórbia. Houve algumas confirmações inesperadas, como uma espécie que tinha sido referenciada, mas ainda nunca tinha havido registros de herbario que a confirmassem, e foi confirmada aí no sudoeste pelo Udo Schwarzer, um dos nossos dedicados colaboradores. Há alguns reencontros de espécies que não eram vistas há várias décadas, como a centáurea do Tejo, a erva de fotoira do funcho. Portanto, plantas que desde a década de 60 do século passado não eram vistas, mas ainda há casos mais interessantes. Há um caso de uma planta que desde o início do século, da década de 30, também não era vista, que foi reencontrada, uma gramínea de Trás-os-Montes, e houve várias surpresas ao longo do trabalho. Outras descobertas interessantes foram novos núcleos populacionais de plantas raras, como a da Centaura vicentina. Encontramos vários novos núcleos. A escorcioneira do sudoeste, também encontramos vários núcleos. Quando começámos tínhamos 2 e agora temos alguns mais. Portanto, foi um bom resultado. Mas também temos o reverso da medalha, e esse reverso da medalha são as perdas. Algumas espécies desapareceram de Portugal. 2 delas desapareceram do mundo. São 2 armérias. Uma era uma arméria endémica aí do litoral sudoeste, da zona de Vila Nova de Mil Fontes. E esta era uma arméria endémica também, mas da zona de Beja, e que não é vista há mais de 100 anos que não é vista. E foi prospectada em diversas ocasiões, e a melhor informação disponível leva-nos a concluir que provavelmente já não existe. Na região temos também a lamentar algumas perdas, mas isso a nível regional. Portanto, isto é o Astragalus algarbiensis, é uma planta que desapareceu, não é vista também há mais de 100 anos. Foi colhida nos arredores de Faro, em mais que uma ocasião, mas não voltou a ser vista. Os arredores de Faro cresceram exponencialmente, e antes disso também houve uma grande intensificação agrícola. Agora é mais uma expansão urbana da cidade. Portanto, a probabilidade da espécie estar viva, e foi uma espécie prospectada durante bastante tempo, é muito reduzida. Portanto, foi avaliada como regionalmente extinta, pois ainda ocorre no norte da África. Algumas nós não temos a certeza se não terão já se extinguido, como o visco branco, que é uma espécie cujo último registro data de 1987. Uma espécie que cresce nos troncos de outras espécies e nos ramos. E a reseda alba, cujo último núcleo conhecido aparentemente terá desaparecido em 2016.
Portanto, essas espécies são avaliadas como criticamente em perigo, porque passou pouco tempo desde o seu desaparecimento para que nós possamos assumir a sua extinção regional, e estão avaliadas como criticamente em perigo com um tagzinho, com uma etiquetazinha de potencialmente regionalmente extinta. Portanto, pode ter sido tarde demais, a lista vermelha pode ter vindo tarde demais para alertar para o estado de desaparecimento gradual destas plantas. Depois temos alguns casos por resolver, são plantas com informação insuficiente para podermos avaliar. Normalmente são plantas que são confundidas com outras, e isso leva a que haja incertezas quanto à sua distribuição e quanto ao tamanho da população nacional. Portanto, sem essa informação não conseguimos fazer uma avaliação fundamentada do risco de extinção. Então, o resultado prático deste trabalho? Avaliámos 630 plantas, que é cerca de 1/5 da flora de Portugal continental, e temos 381 espécies numa das 3 categorias de ameaça. Isso representa cerca de 60% das espécies avaliadas que estão em risco de extinção. Temos 106 quase ameaçadas, portanto, na maior parte dos casos, cumprem alguns dos critérios, mas não cumprem os dois, por exemplo. Portanto, a situação, se prosseguirem as ameaças e as pressões, as espécies vão entrar numa categoria de ameaça a breve prazo. Temos 2 espécies extintas, 17 regionalmente extintas, e o valor provavelmente é superior, porque nós ficámos ainda assim com cerca de 70 espécies sem qualquer registro de ocorrência atual. Portanto, ninguém sabe bem se elas existem ou não. Portanto, não foram avaliadas, mas nós temos a noção que há essa lacuna de haver muitas mais espécies que não temos informação atual e que futuramente terão que ser avaliadas, e temos que ver o que é que se passa. Avaliámos 105 como pouco preocupantes e 19 com informação insuficiente. Portanto, juntando as avaliadas, as extintas, as ameaçadas e as quase ameaçadas, nós temos que cerca de 80% das plantas que avaliámos, as perspectivas não são nada favoráveis. Aqui são a concentração, a distribuição mais ou menos das plantas ameaçadas. No norte temos algumas zonas de montanha, como o Gerês, Serra de Montezinho, onde se concentram algumas plantas europeias que chegam a Portugal ao extremo norte do território e não existem mais para baixo. Portanto, várias raridades que estão no seu extremo de distribuição europeia. No centro, temos vários endemismos na zona da Serra da Estrela, por exemplo, tem uma distribuição muito localizada, portanto, qualquer ameaça que incida ali, as plantas automaticamente enquadram-se numa categoria de ameaça, porque a sua distribuição é muito restrita. Temos várias extinções no Baixo Mondego e no Baixo Voga, que foram regiões que sofreram profundas alterações, principalmente plantas aquáticas, os habitats aquáticos foram muito, muito degradados nessas áreas. No sul temos as várias plantas arvenses, portanto, plantas associadas a comunidades agrícolas, que estão a sofrer os efeitos da intensificação da agricultura, principalmente nas zonas dos solos básicos, mas também temos uma grande percentagem de endemismos na costa sudoeste e no litoral sul do Algarve, que estão ameaçados por vários motivos. No litoral sul do Algarve é claramente a expansão urbana. Portanto, sinalização de ameaças. Isto são um gráfico que mostra o número de vezes que uma determinada ameaça foi citada nas fichas de avaliação, apenas para as plantas ameaçadas, e vemos que várias das ameaças mais citadas estão diretamente relacionadas com a ação humana, desenvolvimento urbano, más práticas de vegetação, a atividade agrícola e outras perturbações humanas. Estes resultados também não podem ser, e isto é importante, não podem ser dissociados do elenco de espécies que se avaliou e nem do contexto temporal em que foi feito. E eu vou-vos dar 2 motivos porquê. Nós avaliámos muitas espécies com distribuição restrita, com pouquíssimos núcleos em Portugal. Como é óbvio, o número de citações de ameaças imprevisíveis é elevado por esse motivo. Portanto, por espécies que só existem num local, qualquer coisa pode fazê-las desaparecer do país. Portanto, muitas vezes eram citadas ameaças imprevisíveis. E por outro lado, nós avaliámos poucas espécies de bosque e, portanto, os incêndios recorrentes acabam por ter menos citações do que à partida seria expectável, porque normalmente é nessas espécies de bosque, características de bosque e de zonas sombrias, que os incêndios são mais destruidores, porque destroem o habitat e elas não conseguem recuperar. E o contexto temporal, portanto, as más práticas de gestão de vegetação vêm num contexto em que
estamos a falar dos incêndios de 2017, temos desmatações à bruta que destruíram locais onde existiam espécies raras. Então acabou por ser muitas vezes citada, porque realmente vimos muitos exemplos. Eram coisas que estavam frescas, portanto estávamos a ver acontecer e as pessoas, essas ameaças eram frequentemente citadas. Agora, ameaças com potencial de agravamento no futuro próximo são claramente as espécies invasoras e as alterações climáticas. Portanto, espécies invasoras estão fora de controle em muitos sítios, espécies como a erva das pampas, espécies como a áquia picante, espécies como as mimosas, são espécies que estão em clara expansão, espécies, algumas delas estão a beneficiar com esta questão dos incêndios recorrentes para ir ganhando terreno e é uma ameaça com grande potencial de agravamento. Exatamente as alterações climáticas. Se calhar ainda vamos ver um exemplo a seguir que incidem sobre alguns tipos de habitats que as zonas úmidas, as zonas de alta montanha, plantas que dependem de grandes períodos prolongados de deposição de neve e de manutenção de neve no topo. Se isso diminuir, se as temperaturas aumentarem, se a neve derreter mais cedo, se as lagoas secarem, essas plantas que estão intrinsecamente associadas a esses habitats não vão ter condições para continuar e gradualmente vão desaparecer. E aqui é o quê? Aqui é as imagens, as ameaças por região. Portanto, há regiões que têm mais ameaças do que outras. Portanto, no Nordeste, transmontanas exóticas ainda não são uma ameaça muito relevante. A construção de barragens, sim, durante muito tempo foi relevante, porque se construíram uma sequência de barragens ao longo do Douro que fez desaparecer muitas espécies. Nós vamos tentar falar disso daqui a pouco. Nas zonas do Vale do Tejo, na zona central ali do Vale do Tejo, o desenvolvimento urbano e a atividade agrícola. E aqui no sudoeste alentejano e no sudoeste algarvio e no Algarve, propriamente dito, que as duas foram analisadas juntas, é o desenvolvimento urbano, as perturbações humanas, portanto, vários tipos de atividades que se fazem no litoral, as espécies exóticas e a atividade agrícola, que é uma ameaça claramente em expansão nesta região. Portanto, a nível de resultados ainda, medidas de conservação, 141 das espécies possuem algum tipo de proteção legal, mas pelo menos quase 50% delas estão ameaçadas, portanto não está a ser suficiente. Apenas 8% das espécies avaliadas foram alvo de medidas de conservação no terreno dirigidas à espécie ou ao seu habitat. É um valor extremamente baixo. Há uma evidente continuidade das ações de gestão de habitat desenvolvidas. Portanto, são normalmente associadas a projetos que têm um período de duração, acaba o projeto e pronto, e volta tudo à estaca zero. Portanto, há falta de continuidade destas medidas. Cerca de 36% das espécies que avaliámos foram alvo de medidas de conservação ex situ, ou seja, fora do local onde elas ocorrem. Portanto, normalmente é o armazenamento de material genético em bancos de germoplasma. E há uma reduzidíssima aplicação de outras medidas de conservação ex situ. Podemos dar alguns exemplos, mas são coisas mesmo pontuais. Houve reforços populacionais do teixe e do pinheiro silvestre, houve um repovoamento da abelha do Almograve, houve uma translocação do núcleo de Narciso de Guadiana que ia ser destruído pela barragem do Alqueva, e pouco mais. Portanto, não há medidas de conservação em prática, são muito escassas. E resultado disso, foram propostas para 85% das plantas avaliadas. Portanto, medidas como o reforço de aplicação da legislação, criação de áreas protegidas específicas para determinadas espécies e a proteção legal do táxono do seu habitat. Já vimos que também só por si não serve de grande coisa. Algumas medidas propostas no terreno: gestão de habitat, principalmente, controle de espécies exóticas, incentivos económicos para a conservação das espécies, parece também uma medida bastante importante para se conseguir segurar a conservação. Ex situ, armazenamento em bancos de germoplasma, criação de coleções vivas em viveiros ou jardins botânicos e ações de fortalecimento populacional ou reintroduções foram menos citadas. Para 91% das plantas avaliadas foram propostos estudos adicionais. Estes estudos visam colmatar lacunas de conhecimento
muitas das quais foram identificadas durante o projeto. Ainda assim, pessoalmente, parece-me um valor bastante exagerado, mas acho que nós temos poucas medidas de conservação, mas temos muito mais estudos do que medidas de conservação. E se calhar temos que passar um pouco mais para a ação, mesmo que a informação às vezes não seja suficiente, mas às vezes pode ser tarde demais. A monitorização parece ser a medida mais relevante. Porquê? Porque realmente nós tivemos muitas dificuldades em ter informação de base. E porquê? Porque não temos uma monitorização real da população nacional, seja de espécie for. A informação que há é resultado do esforço voluntário de alguém que realmente gosta de uma espécie ou de uma zona e que realmente vai acompanhando aquilo ao longo de anos, porque organizadamente não temos monitorização. E então, espécies como, por exemplo, aqui a Silene vicentina, que é uma espécie endémica da, da costa sudoeste, que está avaliada como quase ameaçada, esta espécie tem que ser acompanhada, porque ela está avaliada como quase ameaçada, mas de um momento para o outro a situação pode piorar. Portanto, se houver uma expansão maior ela ocorre nas Jarribas, se aquele nicho de habitat começar a ser ocupado de alguma maneira por espécies invasoras, facilmente esta espécie desce para uma categoria de ameaça. Portanto, temos que acompanhar, temos que perceber o que é que se passa realmente com esta espécie, porque é endémica e porque pode estar a cair numa categoria de ameaça. Portanto, é o tipo de espécies que a monitorização faz mesmo muito sentido para acompanhar a evolução da população. Pois é a prospecção dirigida, portanto, há muitas espécies que precisam de informação, precisamos de saber mais sobre a população, precisamos de saber mais sobre onde é que ela está, porque se calhar até há mais do que nós pensamos, e era importante ter essa noção. E depois propõe-se também estudos sobre ameaças, estudos taxonómicos para clarificar algumas espécies e estudos sobre requisitos ambientais e sobre informação biológica da planta. Portanto, isto até me parece que poderia haver mais necessidade destes estudos para várias plantas, porque realmente há muitas plantas que nós não sabemos quase nada sobre elas. A verdade é essa. Agora aqui uma breve passagem pelo município de Vila do Bispo. Portanto, vamos apresentar a situação. Temos cerca de 582 plantas registadas no Flora-On. 65 espécies foram avaliadas na lista vermelha da flora vascular. Não é, nem todas aparecem no Flora-On exatamente porque há uns problemas taxonómicos. Nós avaliamos mais algumas espécies que não aparecem ainda no Flora-On, mas irão aparecer em breve. Portanto, 26 das espécies foram avaliadas como pouco preocupantes, 14 como quase ameaçadas e 25 como ameaçadas, entre as quais uma criticamente em perigo, 5 em perigo e 19 na categoria de vulnerável. E quase todas estas espécies ameaçadas estão associadas ou às ribas litorais ou a charcos temporários, as zonas úmidas. Perdão. Apresento uma criticamente em perigo que ocorre no município, é a erva dos ouriços. Aparece só em 2 sítios em Portugal continental. Um deles é aí nas ribas litorais de Sagres. E é uma espécie que temos... A informação que temos é que ela declinou, a população declinou bastante nas últimas décadas e importa perceber o que é que se está a passar, o que é que está a levar isto. Provavelmente é uma espécie relíquia, porque o sítio mais perto onde ela ocorre é em Gibraltar, a cerca de 300 km a leste desta localização, no sudoeste de Portugal. Portanto, é uma espécie, provavelmente uma espécie relíquia que pode estar a desaparecer. Em perigo, presentes aqui 2 espécies, a herniária do Algarve, que é um endemismo da costa sudoeste, e a armol carnuda, que é uma espécie que em Portugal só aparece no Cabo de São Vicente e no Cabo Espichel. Portanto, está associada só a esses 2 cabos, em zonas nas ribas, nas zonas de deposição de resíduos das gaivotas, onde se acumula alguma matéria orgânica, a planta aparece ali, mas tem uma distribuição muito, muito restrita em Portugal. Na categoria de vulnerável e nas ribas, a alquitira do Algarve é uma das espécies mais características aí da zona. Portanto, é uma espécie que em Portugal também só aparece na zona de Sagres, e de Sagres até à Carrapateira. É um arbustozinho espinhoso, perene, ao contrário da maior parte das espécies deste género. E pronto, está ameaçado pela invasão. Quase todas elas estão ameaçadas
pela invasão de exóticas e por perturbações humanas, o pisoteio, que é mais intenso em algumas zonas do que outras, não é? Há zonas em que praticamente não é um problema, mas as exóticas estão em expansão e representam uma ameaça grave. A erva brilhante é daquelas plantas que passam completamente despercebida. É muito semelhante a uma planta muito comum, mas conseguimos diferenciá-la por pormenores dos frutos e da espiga. E em Portugal só é conhecida da zona da Ponta de Sagres e do Cabo de São Vicente. E não há mais registros da espécie em Portugal. E os registros mais próximos são também em Espanha, na zona de Algeciras, também bastante distante deste local. Nos charcos e nas zonas úmidas temos também plantas também da categoria vulnerável, como a tanchagem dos charcos e a pilulária menor, que são as plantas que existem noutros pontos de Portugal, mas têm uma distribuição muito esporádica, muito dispersa, e como tal estão ameaçadas porque o seu habitat, as zonas úmidas, está em regressão a nível nacional, e é importante que realmente estas espécies sejam protegidas nos sítios onde ela ocorre ainda com alguma qualidade, com o habitat ainda tem alguma qualidade, porque na maior parte dos sítios ele está a desaparecer. Quase ameaçadas, uma planta dos charcos, uma planta minúscula, que só já neste século é que foi assinalada para Portugal, e que aparece também uma distribuição dispersa, mais do que qualquer uma das que vimos anteriormente. Portanto, por isso é que está como quase ameaçada, porque o seu habitat está em declínio, embora a planta em si ainda apareça em vários sítios. A Biscotella vicentina é uma planta que também aparece ao longo da costa sudoeste. Não está ameaçada apesar de parte do seu habitat estar em regressão, porque ainda existem vários sítios, e parte do sítio onde ela ocorre ainda estão relativamente protegidos de ameaças como as exóticas e de ameaças como a expansão agrícola, que é uma principal ameaça à espécie, por exemplo, na zona de Vila Nova de Mil Fontes. Pouco preocupantes. Aqui, por exemplo, temos 2 casos de espécies endémicas e endemismos aí da costa sudoeste, que foram avaliadas como pouco preocupantes. Porquê? Porque são plantas muito abundantes ainda. Portanto, são plantas colonizadoras de zonas abertas, de matos abertos. O póleo vicentino e o tomilho do sudoeste são 2 plantas mesmo muito comuns, que é certamente que as pessoas que vivem aí ou que estão habituadas a passear na zona vão reconhecê-las, porque são 2 das plantas mais abundantes na região. Não há assim ameaça, apesar de estarem sujeitas a ameaças, não há nenhuma ameaça que pareça poder levar estas espécies à extinção num prazo de tempo curto ou médio. As principais ameaças identificadas então nesse território de Vila do Bispo: a expansão de exóticas. Podemos ver aqui uma arriba litoral onde o churão está a ganhar terreno. O churão está a ganhar terreno, a ocupar, e muitas destas espécies endémicas aparecem exatamente neste tipo de habitat, no topo da arriba, algumas já mesmo na face da arriba, mas estas que vivem no topo da arriba, o churão é uma ameaça assim, muito significativa. As outras perturbações humanas que falamos, temos o estacionamento de viaturas. Podem ver, isto é junto ao Cabo de São Vicente. O Cabo de São Vicente é um sítio fantástico para a flora. Muitas destas espécies aparecem ali nos arredores, mas tem também este tipo de zonas completamente batidas, completamente pisoteadas, onde já não cresce quase vegetação, ou a que cresce são espécies que seja sem grande interesse. Portanto, se continuar este tipo de pressões, apesar de isto ser um parque natural, se continuar este tipo de pressões, as outras espécies que nós vimos, como as silenes e tudo mais, podem realmente entrar numa categoria de ameaça, e outras podem acelerar o seu declínio. A expansão urbana ou a expansão turística é também uma ameaça, que é a urbanização das Parregueiras. Está assim, eu não faço ideia dos contornos, mas é uma ameaça a possibilidade de um dia vir a ser reativada ou ser expandido o desenvolvimento urbano, se isso incidir nas áreas mais sensíveis para a flora. Portanto, há sempre aqui parece pouco, mas estamos a falar de um habitat que tem uma expressão global reduzidíssima. Portanto, qualquer pressão sobre isto é realmente significativa. Outra ameaça é natural e tem a ver com a erosão das arribas. Muitas destas espécies que só ocorrem na arriba, quando há um colapso das arribas, caem por ali abaixo e depois
podem, se houver sementes mais para trás, podem voltar a colonizar as zonas mais próximas da riba, mas isso também pode não acontecer. E aos poucos, algumas espécies que realmente só existem em 2, 3 sítios, um desses sítios desaparece por motivos naturais, o que é facto é que a espécie fica mais próxima da extinção do que estava. E nós podemos ver isso na distribuição de algumas espécies, algumas pode-se ver linhas contínuas de distribuição da espécie ao longo do litoral, depois de repente há uma interrupção e nós vamos ver o que é a interrupção. É que nessa zona as arribas colapsaram e depois temos já os matos ou outra coisa qualquer a ocupar a arriba e não há espaço para as pequenas plantas das arribas colonizarem. E noutros sítios, não é tanto o caso aí em Vila do Bispo, mas noutros sítios já temos as ações humanas, tipo estradas, já temos estacionamentos, já temos casas junto às arribas, portanto as plantas, quando caem, as plantas depois não têm tempo de colonizar para trás. Portanto, eu vou só ver aqui o tempo, para ver. Vamos falar, então, temos tempo para falar de algumas histórias, alguns casos comuns de espécies, para dar uma visão mais do país, do que é que se está a passar no país. Portanto, em primeiro lugar, mantemos ainda na região sul. Vamos falar um pouco das plantas do litoral sul do Algarve, onde ocorrem várias espécies com a distribuição global muito estrita. Algumas delas endémicas só ali do sul do Algarve e do sul de Espanha. Essas espécies estão associadas normalmente a matos xerofíticos e a pinhais sob solos arenosos consolidados. Azar dos azares, elas têm um gosto muito, muito requintado e a sua distribuição coincide com uma das áreas com maior pressão urbanística de Portugal. Portanto, estamos a falar da faixa que vai da Albufeira até Vila Real de Santo António, onde a pressão humana foi bastante significativa nas últimas décadas. Algumas das espécies, há vários casos, há vários exemplos. Algumas das espécies temos aqui 2 espécies de armérias, temos o tomilho alvadio, o alcar do Algarve, que é uma espécie endémica e que está em extinção porque realmente os seus núcleos estão completamente fragmentados naquela paisagem e só 1 ou 2 núcleos é que poderão ser viáveis a longo prazo. Todos os outros já estão numa rede urbana mais ou menos difusa que mais tarde ou mais cedo acabarão por desaparecer. A arméria de Cádiz é um caso paradigmático porque neste momento no máximo haverá 5 plantas. Não temos a certeza se aquilo chegam a ser 5 plantas ou se elas são todas descendentes da mesma, mas só há num sítio, desapareceu do outro sítio que era conhecida e neste momento só há num sítio. Portanto, está num risco de extinção extremo e a qualquer momento pode desaparecer. O tomilho alvadio é o tomilho mais raro que nós temos, vou ver se não vou ter imagem, mas é o tomilho mais raro que temos em Portugal, é raríssimo também em Espanha e curiosamente é um dos poucos que não é protegido por lei. Porquê? Porque é endémico da Península Ibérica, portanto, ocorre em Portugal e Espanha, e os protegidos são os tomilhos endémicos que são comuns, o timos carnosos, o timos capitulados e o timos canforados que nós vimos, são 3 tomilhos comuns, que foram todos avaliados como pouco preocupante. Este que realmente é raro, e este que realmente ocorre numa região que está a ser destruída, é um que não é protegido por lei. Infelizmente, são problemas que não deveriam ser resolvidos, mas que não há dinâmica para isso. Portanto, este é um habitat em declínio continuado, porque expansão urbano-turística, esta urbanização tem menos de 10 anos, junto ao mar, numa zona onde havia registros antigos de tuberário. Aquela questão que eu vos falei há pouco das desmatações para prevenção de fogos, isto é uma das áreas com tuberária major e com o tomilho timos albicans e com outras espécies ameaçadas. Isto já foi em 2020, portanto foi uma limpeza total. As espécies, muitas delas vão recuperar se não se intervencionar o território. Por se começar-se a mexer no território, a revolver, a fazer plantações, isto ou aquilo, altera-se as condições do solo. E ao alterar as condições do solo, espécies como a tuberária major, que têm uns requisitos ecológicos estranhíssimos, já não vão conseguir colonizar isto, vão sim colonizar espécies muito menos interessantes do ponto de vista conservacionista, espécies comuns. Isto vai dar lugar, se for muito mais com regularidade intervencionada, vai dar lugar a sargaçais,
e os sargaçais não têm o mesmo valor que tinham as comunidades que aqui existiam. Outra história comum tem a ver com a flora arvense dos solos básicos, neste caso do Alentejo. Portanto, a flora arvense é a flora que está associada a campos agrícolas e mais de 30 espécies ameaçadas ocorrem neste tipo de habitat. Os olivais tradicionais sobre solos básicos do Alentejo eram um reservatório de biodiversidade e eu falei há pouco que nós encontramos 8 espécies, eu não tenho a certeza, mas não sei se não foram 5 no Alentejo, no Baixo e Alto Alentejo, neste tipo de habitat. Portanto, algumas, por exemplo, esta aqui, a buglossa menor, foi uma dessas espécies, foi encontrada em 2016. Portanto, aqui, o que é que acontece? Acontece que estamos a falar de uma zona com uma pressão nova. Portanto, ela estava relativamente bem conservada, era uma área com pouca perturbação, mas tudo mudou com a construção da barragem do Alqueva e com a implementação dos perímetros de rega que lhes estão associados. Eu vou-vos dar um exemplo concreto. Esta espécie é um endemismo de Portugal continental, uma espécie daquelas que em todo o mundo só existe no nosso território. É uma espécie prioritária, protegida a nível europeu e nacional, está nos anexos da Diretiva Habitats, que está ameaçada exatamente por essa intensificação agrícola. Porquê? Porque aqui a área de distribuição da espécie, que é estes pontos roxos que vocês veem, coincide quase a 95, 99% com áreas de influência desses perímetros de rega do Alqueva. E para agravar a situação, a espécie atualmente não ocorre no sítio Rede Natura que foi criado especificamente para a sua proteção. Portanto, aquele sítio Rede Natura neste momento não está a fazer rigorosamente nada. Estamos a proteger nada naquele sítio Rede Natura. E o que nós vemos, isso sim, estas fotografias foram tiradas já durante o projeto em sítios onde nós conhecíamos olivais com uma flora riquíssima, que foram abatidos para dar lugar a olivais de regadio. O grande problema aqui do regadio é que altera completamente as condições do solo, as condições de habitat, portanto temos mais disponibilidade hídrica, temos mais disponibilidade de matéria orgânica no solo, devido à nitrificação do solo, e isso possibilita que outras espécies sejam mais competitivas, portanto desenvolvem-se ali outras comunidades herbáceas completamente diferentes, e onde estas plantas que estão associadas a solos secos e intervencionados pelo homem, elas precisam de perturbação humana, portanto precisam que o terreno seja revolvido com alguma regularidade de ano a ano, mas não conseguem tolerar este aumento de matéria orgânica, não conseguem tolerar este aumento de cobertura de espécies ruderais que acabam por excluir. Portanto, temos mais de 30 espécies ameaçadas de extinção. Alguns dos refúgios destas espécies eram exatamente as bermas de estrada. Só que nas bermas de estrada há outros problemas. Além da aplicação de herbicidas, que conseguimos ter aqui uma foto elucidativa do que é que se passava, qualquer planta que esteja à beira de uma estrada, mais tarde ou mais cedo, se a estrada for alargada, arrisca-se a desaparecer. Portanto, são sítios, refúgios que não são verdadeiramente a longo prazo, porque qualquer intervenção pode provocar a sua destruição. Neste caso, por exemplo, dos herbicidas, que foi contactada a Câmara de Beja e conseguiu-se que deixassem de aplicar herbicidas na gestão destas bermas, o que foi uma pequeníssima vitória, mas que foi muito saborosa para realmente haver um refúgio para as espécies que estão a desaparecer na região. Em termos de árvores, também tem uma história comum, e aqui sim os incêndios recorrentes representam a principal ameaça, porque são espécies de crescimento lento, quando ardem, levam muito tempo a recuperar. Um bosque leva imenso tempo a recuperar, na maior parte dos casos, e estamos a falar de espécies que são muito raras já em Portugal continental, e que qualquer perda de indivíduos já representa um grande peso sobre a população nacional. Entre os quais o carvalho de Monchique, que é uma árvore aqui na região, na região sul, no Baixo Alentejo, na Serra de Monchique, na envolvente da Serra de Monchique, Algarve e o Baixo Alentejo, que é uma árvore com pouquíssimos indivíduos, que sofre várias ameaças,
além dos incêndios, a instalação dos povoamentos florestais, portanto, o eucaliptal todo dessas serras diminuiu imenso esta população. Depois temos o problema das arbóreas invasoras, quer acácias, várias espécies de acácias, quer jaqueiros picantes. Portanto, a regeneração natural destas árvores é muito dificultada quando é quase impossível quando aparecem competidoras dessas que crescem com uma velocidade extraordinária e não deixam que nada mais germine. Portanto, além disso, são espécies com populações tão pequeninas que são muito suscetíveis aos efeitos de qualquer endogamia, ou seja, os indivíduos só se cruzam entre si e vão enfraquecendo desse modo. Não há suficientemente trocas genéticas, porque a população é mesmo muito pequenina. Há aqui espécies, estamos a falar com menos de 50 indivíduos, se calhar. E, portanto, algumas árvores, nós avaliámos 11 espécies de árvores e 7 estavam ameaçadas. Portanto, as ameaças, os incêndios recorrentes, peço desculpa, a expansão de movimentos florestais, portanto, isto é uma fotografia, atualmente estão em eucaliptal já adulto, mas da zona de Algesur. Isto é um povoamento uma invasão de mimosas, portanto, aqui pouquíssimas espécies conseguem crescer ali de baixo e seguramente nenhuma daquelas árvores. E passamos então também para as plantas aquáticas. As plantas aquáticas é outro caso dramático, porque a história é muito semelhante para várias. Portanto, estamos a falar de espécies com uma distribuição. Estes 4 exemplos que temos tinham uma distribuição litoral, alguma no centro e norte, ao longo do litoral centro e norte, mas atualmente a situação é esta. Um local de ocorrência, alguma delas, o Pois de Arranjo, já nem sequer há locais recentes de ocorrência. A Excursioneira Oca, um local de ocorrência de 1991, salvo erro, e não é vista desde então nesse local. Já foi prospectada e foi das espécies mais prospectadas no âmbito deste projeto, mas tem sido sempre infrutífero, portanto não é vista desde 1991. O trevo de 4 folhas, a Marsilia quadrifólia, há um sítio na Régua onde foi vista, pensa-se na última vez terá sido em 2014, mas a planta é algo irregular, portanto foi vista em 2008 ou 2006 e depois há a ideia de ter sido vista em 2014, penso eu. Portanto, temos esperança que ainda exista lá, apesar de nem todos os anos é prospectada e nem todos os anos é vista. Portanto, há vários anos que não é vista e depois tem uma observação. Portanto, temos esperança que ainda exista. E o Golfão Pequeno, que tinha por menos 4 locais de ocorrência, atualmente está restrito apenas a uma zona do Rio Minho, onde, por exemplo, há sempre intenção de se vir a construir uma barragem. Ora, e além disso, o Minho é uma zona para espécies exóticas, é terrível. Portanto, a longo prazo este núcleo também não está nada seguro, e motivo por esse também que estas espécies estão todas em categorias muito elevadas, portanto quase todas criticamente em perigo, 2 suspeitas sejam regionalmente extintas e uma delas em perigo. E o mesmo caminho está a ser seguido pelas plantas higrófilas, ou seja, as plantas estão associadas a zonas úmidas. Não são aquáticas, mas estão associadas a zonas, não só aquáticas, mas que estão associadas a zonas úmidas. Portanto, habitats como charcos temporários, brejos, turfeiras de baixa altitude, são alguns dos habitats que sofreram uma regressão mais significativa no último século. Isto porquê? Devido a fatores como as secas recorrentes e prolongadas, portanto a falta de chuva, o habitat úmido precisa de chuva para se manter, mas também por ação humana, porque muitos deles foram drenados para aproveitamento agrícola, ou alguns foram escavados, portanto uns foram drenados, outros foram escavados para se transformarem em açudes, portanto há uma destruição do habitat que não recupera por si só. Aqui podem ver uma vala, isto era um charco temporário, foi degradado e drenado, e uma das espécies características dos charcos temporários, que é o eríngio corniculato, só ocorre numa das valas. Portanto, à partida, daqui a uns anos já nem sequer conseguirá existir ali. Mais de 30 espécies ameaçadas, algumas das quais endémicas, estão associadas a estas zonas úmidas ao longo da faixa litoral. Este cardo dos brejos é um cardo endémico de Portugal continental, está associado a este tipo de brejos que nós vemos, ocorre neste tipo de habitat, e está em clara regressão. E esta orquídea lindíssima, que era a Ilburina dos Brejos, que existia no litoral norte, em dois sítios, desapareceu, não é vista desde a década de 60, e é uma espécie
muito prospectada. Portanto, nós, por exemplo, tivemos a colaboração neste projeto no grupo da Associação de Orquídeas Silvestres de Portugal, que é um dos grupos que faz monitorização das espécies de orquídeas e que realmente tem prospectado esta espécie sem qualquer sucesso em Portugal. Continua a existir no norte de Espanha, mas em Portugal não voltou a ser vista. Algumas das principais causas desta regressão das espécies aquáticas e hidrófilas são a atividade agrícola, portanto, isto é um campo de arroz, portanto, estas zonas úmidas no Baixo Mondego, no Baixo Voga, por exemplo, tiveram uma grande intensificação agrícola nas últimas décadas, desapareceram várias espécies nessa região, a construção de barragens, a invasão por espécies exóticas, portanto, o jacinto de água, por exemplo, é uma espécie, e a pinheirinha de água, são duas espécies que cobrem extensas áreas do território. Outro, o feto, a azola, que é um feto aquático, também cobre extensas áreas quando tem condições para isso. Portanto, elas beneficiam do quê? Beneficiam da matéria orgânica que vem da poluição agrícola, por exemplo, e com isso desenvolvem-se mais depressa que as nossas espécies, não têm predadores e conseguem ocupar grandes troços de rio e impedem o desenvolvimento das espécies nativas. A poluição é outro dos fatores. Temos vários cursos de água em Portugal extremamente poluídos e certas espécies são mais sensíveis do que outras à poluição. A maior parte destas espécies mais ameaçadas, das aquáticas mais ameaçadas, são espécies sensíveis à poluição. Portanto, estas causas têm outro problema que é agem todas em conjunto. Portanto, isto nunca é só uma isolada, muitas vezes são várias causas a atuar em conjunto e todas elas a pressionar o habitat e as espécies e acaba por as condições não serem... Pronto, não conseguem ter condições para sobreviver. Ora, desculpem. Falando um pouquinho das alterações climáticas, vamos falar no caso da Serra da Estrela. O que é que tem de especial? Serra da Estrela é o ponto mais alto do território e há uma flora única que está intrinsecamente adaptada a condições de habitat que não se repetem em mais sítio nenhum de Portugal continental. Portanto, coisas como estes piornais e zimbrais de alta montanha, os prados de frios de alta montanha, os cervonais, as torfeiras, são habitats muito, muito raros em Portugal, alguns dos quais só existem mesmo ali. O que é que acontece? Temos espécies adaptadas a estes habitats que são únicas. Portanto, temos espécies endémicas da Serra da Estrela, como a silene da Estrela e a festuca da Estrela, que em todo o mundo só existem ali, e outras espécies de distribuição restrita, que em Portugal só é o único sítio que se conhece em Portugal é naquele local. São plantas que na Europa até existem mais, nas zonas de montanha europeias, mas que em Portugal só têm condições de habitat no topo da Serra da Estrela. A ameaça aqui tem a ver com as alterações climáticas, portanto, é previsível uma diminuição, e já se sente que há uma diminuição da precipitação de neve e do tempo de permanência da neve nos cumes. Portanto, se aquece muito após os nevões, a neve derrete mais facilmente. O que é que isto faz? Portanto, estamos a falar de espécies, muitas delas floriam só no verão. Porquê? Porque até lá estavam cobertas de neve, depois a neve derretia, o solo estava úmido e elas desenvolviam-se era principalmente no verão. Se essa neve derrete mais cedo, quando chega ao verão já está completamente seco. E então as condições de habitat alteram-se drasticamente e permitem o avanço de espécies de altitudes mais baixas. Espécies como as giestas, há umas giestas de montanha, mas as giestas que existem nas altitudes mais baixas conseguem ir subindo, conseguem se instalar e a partir do momento que elas se instalam, estes habitats únicos desaparecem e estas espécies que não têm outro refúgio em Portugal para onde ir, vão acabar por desaparecer gradualmente do nosso território. Além disso, temos pressões associadas ao turismo e às atividades de lazer, de montanha, que acabam por afetar certas zonas, porque estão exatamente no ponto mais alto, perto do ponto mais alto da torre, e há espécies que realmente haviam ali junto à torre que nós não voltámos a ver, não se voltaram a ver. Há espécies desaparecidas na Serra da Estrela, algumas das quais bem recentes. Portanto, há uma espécie que nós não conseguimos encontrar, apesar do último registro ser recente como tal, foi avaliada como criticamente em perigo, mas a verdade é que nós não a conseguimos encontrar e era pertíssimo da torre. Portanto, a pressão humana tem aqui um papel importante também a desempenhar nestes habitats que são muito restritos. Outra história comum
tem a ver com o gradual desaparecimento da flora dos leixos cheios do Douro. O que é que havia de especial aí? Tínhamos depósitos de areias e tínhamos zonas rochosas que eram colonizados por espécies de ocorrência muito restrita em Portugal. Muitas delas são espécies que são abundantes, por exemplo, na Catalunha. E depois aqui em Portugal aparecem no Canhão do Douro, porque tem umas condições, é um vale muito quente, tinha areias e realmente muitas dessas espécies precisavam desse habitat. Acontece que foi criado uma sucessão foram construídas uma sucessão de barragens ao longo desse troço internacional do rio e atualmente restam pouquíssimos espaços com este habitat. Estamos a falar de 3, 4 sítios no máximo com areias, muitos deles perturbados e já com espécies menos interessantes a invadir esse espaço. Porquê? Porque também o número de cheias que ajudava a controlar essa colonização por outras espécies mais arbustivas, o número de cheias diminuiu, portanto já não há essa regulação das cheias, porque as barragens também ajudam a controlar as cheias naturais, e então as espécies sofreram uma regressão muito acentuada. Acresce que aos poucos também temos as exóticas a entrar por ali, portanto há uma flora, temos aqui um conjunto de espécies, há uma ou outra que também aparece no Tejo, ou na história também é semelhante, mas temos aqui um conjunto de espécies que o habitat foi destruído e restam agora pequenas bolsas que nós devemos proteger se quisermos continuar a ter estas espécies na flora nacional. Portanto, a ameaça aqui principal foi a construção de barragens e até recentemente, com a barragem do Sabor e do Tua, até recentemente esta ameaça, esta pressão foi bastante significativa na região. Depois, ali num daqueles gráficos, falava das ameaças imprevisíveis. E o que é estas ameaças imprevisíveis? Vou-vos só falar deste caso da Onosma tricerosperma. Foi descoberta para a flora nacional em 2009, muito recente, e após prospecção só se conhecem 3 núcleos, todos eles muito próximos, ali na zona do Baixo Alentejo, na zona dos Gabres do Baixo Alentejo. E pronto, era uma zona à partida não oferecia ali não encontrávamos ameaças nenhumas, que realmente era uma zona de pastagens com rochas, uma zona com rochas e matos e era usada como pastagem, não havia assim nada que nos fizesse prever uma ameaça, mas a verdade é que estas espécies que têm uma distribuição mesmo muito restrita, nós fomos sinalizando, na maior parte dos casos, sempre a questão das ameaças imprevisíveis. Porquê? Porque este é um exemplo paradigmático. De um momento para o outro foi construído um pomar de laranjeiras e um parque solar num dos núcleos da espécie. Portanto, este núcleo desapareceu, eram 3 núcleos, agora são 2. Este núcleo desapareceu, já falar de uma planta que tinha pouquíssimos indivíduos, esta tinha para aí uns 50 indivíduos contados, portanto, acelerou completamente o processo de extinção desta espécie, e daí ela estar avaliada como criticamente em perigo, porque a população neste momento é inferior a 50 indivíduos. E isto foi no espaço de poucos anos. Em 2016 não havia isto. Portanto, quando nós começámos a fazer a ficha, não tínhamos conhecimento destas ameaças, só depois é que vimos o que é que se passou. E este cenário repete-se em vários casos. Portanto, sítios que nós pensamos que olhamos e fomos ao terreno, à partida não encontrávamos ameaças, de um momento para o outro ou passa a ser uma concessão mineira, ou há um projeto destes de infraestruturas, como um parque solar, ou um projeto de construção, houve uma espécie que também foi descoberta, e na zona onde vai ser construída uma nova linha ferroviária, portanto a linha de Elvas, para o Caia, Évora-Caia, desculpem, há uma espécie que foi... Qual é a sorte da única linha de comboio que é construída, eu não sei quantos anos, quase uns 100 anos, ir logo afetar um núcleo populacional daquela espécie que nunca tinha sido encontrada no território nacional. Portanto, há sempre que ter muito cuidado com estas espécies que só aparecem num ou 2 sítios, porque realmente qualquer coisa imprevisível pode acontecer e pode levar a espécie à extinção. E se calhar podíamos nem vir a conhecer que a espécie ocorria em Portugal porque era extinta antes de saber. Já estamos a aproximar do fim. Eu vou deixar aqui algumas considerações finais. Portanto, há uma ideia importante a reter, é que isto é um trabalho em curso. Deve ser sempre encarado como um trabalho em curso, por 2 motivos principais. O primeiro é que avaliamos cerca de 1/5 da flora nacional, que significa que 4/5
ainda está por avaliar. Várias espécies seguramente vão enquadrar-se numa categoria de ameaça. Temos aqui o exemplo, por exemplo, da Adelfera, que é uma planta que acabou por não ser avaliada, mas que tem uma distribuição restrita, só existe aí na zona, nos arredores de Monchique e das serras próximas e depois no Caramulo. Portanto, é como exemplo de uma planta ainda por avaliar. E a tiabiga do Algarve, que foi uma planta do Almogarave, peço desculpa, é uma planta que foi avaliada como na categoria em perigo, e depois, em 2019, já depois da ficha fechada e de estarmos a preparar tudo para o livro, ficámos a saber que um dos núcleos, um dos 3 núcleos também tinha sido destruído, ou parcialmente destruído. Portanto, há uma perda significativa de indivíduos e se calhar esta espécie precisará de ser reavaliada no futuro próximo, porque se calhar a categoria dela até pode vir a aumentar por isso mesmo, poderá passar para criticamente em perigo, porque é tão rara que a destruição do núcleo é realmente um impacto muito grande sobre a população nacional. Portanto, isto deve ser encarado realmente como um trabalho em curso. O trabalho foi feito entre 2016 2006 e 2019, deve ser encarado como isso. A recolha de dados foi nesse período e é realmente termos isso em noção. Portanto, a informação que nós conseguimos obter daí, de lá para cá já mudou e temos de ter essa noção que este trabalho não pode ser encarado como, olha, está feito, está cristalizado, agora dá aqui para 10, 20 anos, porque se nós formos com essa ideia, então poderá ser tarde demais já para algumas destas espécies. Ainda assim, deixa alguns sinais de esperança. O primeiro é que isto resultou num esforço colaborativo da comunidade botânica nacional, que se uniu, colaborou na medida do possível, cada um na medida do possível, tanto quanto quis ou tanto quanto pôde, para conseguirmos realmente avaliar uma amostra significativa da nossa flora. Também construímos ferramentas que vão ficar disponíveis para o futuro. Em tal questão do trabalho em curso, nós queremos que as ferramentas continuem disponíveis, o portal de trabalho da Lista Vermelha vai continuar disponível, tal como o Flora On, portanto é um compromisso da Sociedade Portuguesa de Botânica em mantermos estas ferramentas vivas, para que realmente aos poucos vamos conseguindo fazer avançando, nem que seja pouquíssimas espécies por ano, mas irmos avançando, não deixarmos de cair o projeto, porque realmente há muito ainda por fazer. Depois, temos agora um diagnóstico alargado do risco de extinção da flora vascular nacional. Portanto, também temos a identificação do que é que falta saber e o que é que falta fazer. E isto dá-nos informação de base. Dá-nos informação de base para se poder trabalhar em conservação. E isso é muito importante. Por outro lado, com esta informação, há possibilidade de sinergias de planos e em ações de conservação, por exemplo, vocacionadas para espécies da fauna ou para habitats específicos, integrar esta informação da flora e tentar com que os projetos que existem que sejam um pouco mais continuados e sejam um pouco mais inclusivos da flora. Portanto, realmente quando nós protegemos uma coisa podemos estar a proteger muitas mais. Um habitat então é muito importante nunca descurar as várias componentes, porque realmente com algumas ações simples nós conseguimos ter resultados muito positivos para a flora. E por outro lado, também sentimos que há uma maior sensibilização do público para a conservação da biodiversidade. Falta isso, se calhar, traduzir-se mesmo em ações, e acho que isso é o próximo passo, mas acho que neste momento temos uma base bastante interessante para haver futuros projetos de conservação. E aos poucos nós temos tido feedbacks de ações que realmente vão nesse sentido, desde organizações, desde projetos de conservação de flora. Por exemplo, no Mondego já estava um projeto de conservação de flora aquática, aprovado o ano passado. Temos municípios que já estão a desenvolver ações de conservação da biodiversidade, como é, por exemplo, o caso de Lousada. Temos municípios que já estão, neste momento, também a promover este tipo de ações de divulgação, como o caso do município de Vila do Bispo, que realmente tem um património riquíssimo e que se envolveu no projeto, apoiando o projeto, e que realmente agora, se calhar, vai ter ferramentas para realmente perceber a riquíssima biodiversidade que tem no seu município e qual realmente o que é preciso fazer para manter para as futuras gerações. Portanto, há aqui sinais que realmente nos permitem ter alguma esperança. Temos é continuar a trabalhar, temos que continuar a divulgar. Como apoiar a Lista Vermelha? Uma possibilidade é tornarem-se sócios da Sociedade Portuguesa de Botânica. Portanto, nós somos uma associação
que vive das cotas dos sócios. Portanto, projetos como o Flora On e mesmo a manutenção do portal da lista vermelha serão assegurados exatamente por isso, pelas cotas dos nossos sócios. Portanto, uma possibilidade será essa, associar-se não só à Sociedade Presbiteriana, mas a outras organizações que promovam ações de conservação, principalmente a nível local, que é muito importante envolver as entidades locais na conservação, porque isto tem que ser feito realmente no terreno, não é no gabinete. No gabinete dá para planear, mas no terreno é que realmente tem que estar as pessoas e tem que estar a monitorização faz no terreno, o acompanhamento. Portanto, é importante realmente que as pessoas se envolvam nesse tipo de ações e de organizações. E por outro lado, divulga. É preciso divulgar o que é que se está a passar, esta perda de biodiversidade que nós ouvimos tantas vezes falar e que vemos documentários sobre várias regiões do mundo estão a sofrer perdas de biodiversidade, mas nós cá também estamos num processo de aceleração, de extinção acelerada da nossa biodiversidade, e importa ter isso em mente e importa passar essa mensagem. Porque enquanto a comunidade, a sociedade não tiver noção do problema, também não terá capacidade para fazer pressão junto a quem tem poder decisório, ou quem vai promover este tipo de financiar este tipo de ações. Portanto, há aqui um grande papel de divulgação que nós solicitamos a todas as pessoas que realmente vejam isto, envolvam-se, divulguem, porque isso é meio caminho andado para a mensagem chegar a mais pessoas. Deixo um agradecimento a todos os membros da equipa e aos colaboradores do projeto, e os agradecimentos às entidades que colaboraram connosco, os diversos herbários e bancos de sementes, e também às entidades que ajudaram a financiar e a cofinanciar o projeto, e que nos apoiaram também através de outras iniciativas, como o servidor que aloja o portal também foi uma cedência do Instituto Nacional de Computação Distribuída, por exemplo, e então agradecer a todos esse apoio. Finalmente, agradeço já a atenção e despeço-me aqui com uma imagem de uma planta endémica do Cabo de São Vicente, e talvez também na Ponta de Sagres, mas é endémica do município de Vila do Bispo. É uma erva vaqueira de São Vicente. É uma planta com uma distribuição restrita, muito restrita, e é uma daquelas que o churão, se não cuidarmos do churão, o churão vai ocupar o seu habitat e vai encaminhá-la para a extinção. Portanto, agora penso que virá o espaço das questões, mas espero que tenham gostado e, como eu disse há pouco, divulguem, envolvam-se e divulguem. Obrigado, André. Acho que me estão a ouvir, certo? Sim, sim. Ok, obrigado por confirmares. Pronto, obrigado pela tua disponibilidade, por passarmos este serão tão esclarecedor, por um lado, mas também preocupante, porque de facto todos temos razões para nos preocuparmos pela perda e pelos riscos sobre o nosso património, neste caso natural, mas por outro lado também há muita informação que nos permite ter esperança num futuro, porque de facto neste momento não há muitas desculpas, porque com a informação é que podemos atuar. E no caso particular do Conselho de Vila do Bispo, sabemos que falamos recorrentemente no santuário natural e no local que preserva uma biodiversidade fantástica, mas ainda assim há muito desconhecimento sobre alguns dos apontamentos que tu muito bem nos transmitiste ao longo do serão. Antes de passar às questões, queria só deixar aqui uma nota. Vai ser partilhado aqui no chat, na barra do bate-papo da aplicação Zoom, um link, e que nós solicitamos só 2 minutinhos da vossa atenção para o preenchimento de um breve questionário de satisfação e com sugestões para futuras iniciativas deste género. Portanto, o vosso contributo será importante para melhorarmos a qualidade destas iniciativas. Relativamente às questões, temos aqui 2 questões, vamos ver, 3 questões, 2 questões, pronto. Vou por ordem. Curiosamente, a primeira questão é do Luís Guilherme Sousa. Na verdade, a questão acho que é dirigida ao município, podemos partilhar aqui a resposta.
A pergunta é: boa noite, tem havido por parte do município um acompanhamento do estado dos charcos temporários mediterrâneos identificados e alguns, entre parênteses, intervencionados no projeto Life Charcos? Esta é a pergunta que o Luís Guilherme Sousa deixa. Eu posso, apesar de ser arqueólogo, também estou responsável ou corresponsável pela uma subunidade orgânica do município que é designada de património natural e cultural, e por acaso estou relativamente familiarizado com esta questão dos charcos temporários mediterrâneos, que sabemos tratarem-se de um habitat prioritário, e foi assim que foram entendidos aqui no Conselho de Vila do Bispo. Esclarecer que o projeto LIFE foi encabeçado, digamos, institucionalmente pela LPN, em termos de apoios, de protocolos de apoio, não foi solicitado apoio numa fase inicial ao município. Esse apoio, essa colaboração surgiu mais tarde e, a meu ver, de forma muito frutuosa. Ou seja, tivemos muito contacto com o Artur Lagartinho e com a Cristina Baião, que fez um trabalho excepcional com a comunidade escolar numa perspectiva de educação ambiental. A Cristina, salvo erro, nos anos letivos 2016-2017, foi responsável por uma das disciplinas de uma AEC, de uma atividade de enriquecimento curricular, que foi na altura trabalhada aqui no nosso Conselho, e o tema dos charcos temporários e dos triópses vicentinos acabou por ser uma cadeira dessa disciplina, digamos, com muitas saídas de campo, houve um teatro para finalizar o ano letivo, foi muito interessante. Dizer também que o município tem sob a sua alçada, em propriedade, um charco temporário no Pinhal da Samoqueira. No fundo, podemos dizer que o município de Vila do Bispo tem um charco temporário municipal. Portanto, respondendo à questão do Luís, nós temos, no fundo, fomos discípulos do projeto do LIFE. Os técnicos da área do ambiente do município de Vila do Bispo colaboraram, inclusive, com várias operações de limpeza de limpeza de plantas invasoras, as acácias, os chorões. Envolvemos a comunidade, houve várias saídas de campo, e houve uma colaboração que se manteve. Muito recentemente, eu próprio entrei em contacto com a LPN na pessoa da Rita Alcazar, e foi pedir à LPN, no fundo, a informação vetorial cartográfica dos charcos temporários identificados no Conselho de Vila do Bispo, com a intenção de integrar estas áreas de sensibilidade ambiental na revisão do Plano Diretor Municipal que se encontra em curso. Portanto, vai ser uma proposta que vai ser decidida em sede própria, mas a intenção atual é que toda esta informação conste do PDM, e aí estamos a levar, a legislação existe, não é? Mas estamos a levar esta proteção para a esfera municipal, no fundo, que são os diretos intervenientes nestas questões. É aquilo que eu posso dizer relativamente à intervenção que o município tem em termos de proteção e de conservação dos charcos temporários. Não sei se o André quererá complementar de alguma forma. Se caso contrário, posso passar à próxima questão. Complementar só para dizer que realmente é importantíssimo que sejam as entidades locais que estejam envolvidas, porque só assim é que realmente se consegue fazer conservação a longo prazo. Portanto, é necessário que as entidades saibam onde estão as coisas e que percebam o valor das coisas. Portanto, tem que haver aquela questão de, numa primeira fase, a divulgação e depois o envolvimento, e quando as entidades locais estão envolvidas e também as organizações de não governamentais estão envolvidas, portanto, com esse envolvimento é que é possível realmente
O envolvimento da comunidade é importantíssimo para se conseguir levar projetos a bom termo e para haver continuidade nos projetos, porque muitas vezes o que acontecia é que era implementado hoje as medidas durante o tempo que havia financiamento e depois desaparece. E se não houver essa continuidade das pessoas que estão no terreno, as coisas acabam por não resultar. Ok, obrigado. André, passar à segunda pergunta, acho que exato, é novamente do Luís Guilherme Souza. Neste caso, a pergunta é dirigida ao André e passo a citar: desde o término do projeto já notaram alguma alteração no sentido de proteger estas espécies? É que, por exemplo, as monoculturas no Alentejo continuam a avançar de forma descontrolada e nem o património cultural histórico tem sido poupado. É esta a questão? Na verdade, não. Não. Como é que eu hei de dizer isto? Não, nós a única coisa que achamos é que realmente há alguma maior sensibilização. Não acreditamos que até agora se tenha traduzido ainda em qualquer ação concreta nesse sentido de parar ameaças em curso. Sabemos só, foram apresentados exemplos da intensificação agrícola. Houve slides que não mostrei por falta de tempo, mas zonas como não só o Alentejo, mas também o Baixo Sado, as zonas das Areias do Sado, o Alentejo Litoral. Portanto, há o Algarve, o Barrocal Algarvio. Nós fizemos a apresentação de alguns diapositivos sobre essas alterações que decorreram durante o processo de lista vermelha, coisas que foram fechadas, que aconteceram já depois da lista vermelha estar fechada. Portanto, as fichas fecharam mais ou menos no início de 2019. Possivelmente em janeiro, entre janeiro e março, o primeiro trimestre de 2019, nós fechámos as fichas. Acabou-se a revisão, acabou essa fase toda. E só nesse ano temos noção de zonas que foram devastadas para instalação, principalmente de zonas agrícolas. Portanto, está tudo em curso. Neste momento há informação, mas nós apresentámos isto em outubro, foi quando começou a vir a pandemia. Portanto, rapidamente este tipo de tema sai da esfera do interesse, pronto, e nós não conseguimos nunca atingir o público alvo que queríamos. Por exemplo, na apresentação da lista vermelha, posso dizer que pessoas com responsabilidades em termos da conservação da natureza assistiram às apresentações gerais e foram-se embora. Não, quando começou o sumo do que é que foi feito, quais são os resultados, já não estavam para ouvir. Portanto, acho que isso também é um sinal realmente que é bom, temos isto feito, cumprimos o objetivo que Portugal tinha-se comprometido por causa da estratégia de conservação da biodiversidade, conseguimos cumpri-lo, mas pronto, temos, como eu disse, se nós conseguirmos envolver mais pessoas e conseguirmos passar a mensagem, é que conseguimos fazer alguma pressão realmente para algo acontecer. Situações, houve já algumas reuniões, por exemplo, nos casos do Alentejo, com as questões da linária, mas não sei em que é que isso se traduz, porque realmente aquilo continua a avançar e nós não se consegue combater uma atividade económica que gera milhões com a conservação da natureza se forem poucas pessoas a falar. Portanto, tem que ser mais pessoas envolvidas para realmente isso começar a fazer diferença e realmente começar-se a pensar, é possível compatibilizar as duas. É que o problema é esse, é que é possível compatibilizar a conservação, em muitos casos é possível. Se protege umas certas áreas, há zonas que, pelo menos para a flora, não têm interesse rigorosamente nenhum, enquanto outras estão a ser destruídas que são riquíssimas. Portanto, era possível haver um esforço, não está a ser feito. Honestamente, não vejo que esteja a ser feito. Espero que a coisa mude, espero que realmente agora deixe de haver desculpa. Mesmo a sociedade civil tem agora uma ferramenta que pode informar-se e realmente fazer pressão. Quem quiser pode usar isto como ferramenta para fazer pressão. A ideia é que as espécies ameaçadas entrem num cadastro de valores naturais e que realmente passem a ter algum tipo de proteção, portanto, seja proteção legal. Agora, quanto tempo é que isso vai levar a concretizar? Não sei. E não sei se vai ser
a ferramenta necessária, porque realmente já vimos que 49% das plantas protegidas está ameaçada na mesma. Portanto, não sei se só por aí vamos lá, mas temos que fazer mais pressão, é isso. Obrigado. Vou verificar aqui se temos mais perguntas. Ok, temos sim. Mais uma vez, e muito bem, Luís Guilherme Souza. Tem intenção de realizar workshops de identificação de espécies para que mais pessoas possam participar de forma ativa na identificação e alertar para eventuais problemas de conservação. Seria muito importante, por exemplo, para os municípios para poderem zelar melhor por este património. A Sociedade Portuguesa Botânica já desenvolveu há alguns anos workshops desses de flora, de identificação de flora. Nos últimos anos não temos desenvolvido qualquer ação nesse sentido por um simples motivo, é que tivemos completamente assoberbados com a lista vermelha. Todos os nossos recursos foram alocados, que não são muitos, não é? É o tempo, portanto, alguns de nós fomos contratados para o projeto, mas depois disso é tudo voluntariado. O tempo foi todo para envolvimento no projeto da Lista Vermelha. Agora estamos também num momento estamos a escrever, a preparar uma obra botânica que foi financiada pela Cidade Verde de Lisboa, Capital Verde, e estamos envolvidos nisso. E então tem sido muito difícil conseguir tempo para muito mais. Só para ter uma ideia, nem o Flora temos conseguido atualizar em termos de enriquecê-lo com fotografias, que temos dezenas de espécies para ilustrar à conta destes trabalhos que temos estado a fazer para a Lista Vermelha e também para o Guia da Flora que está para sair. E nem temos conseguido atualizar a Flora On, mas a ideia é muito boa e vou seguramente dar a indicação aos, à direção, porque realmente faz falta isso e também faz falta um pouco de ações destas de formação mesmo para um determinado município, para uma determinada área protegida, realmente irmos falar das espécies ameaçadas, ações de formação que juntassem as duas partes, a parte da identificação e a parte da conservação, seria mesmo muito relevante. Bom, André, não temos aqui mais uma questão, portanto, no fundo, dando continuidade à questão, o Luís Guilherme Souza diz que seria muito importante mesmo para as universidades para potenciar o número de jovens botânicos. Sim. Aqui aproveito para intervir também, porque nós no Conselho, no município de Vila do Bispo, temos presente no fundo, os jovens, as crianças e os jovens são o público mais garantido para ter uma ação efetiva num futuro próximo. A educação ambiental, de facto, tem resultados incríveis e se não fosse esta questão da pandemia, dizer que uma das contrapartidas ao apoio que é singelo, e nem podemos falar em contrapartidas sequer, que o município articulou com o André e com a equipa da Lista Vermelha, da Flora Vascular, seria uma ação junto das escolas integrada na tal AEC, de atividade de enriquecimento curricular, que dadas as circunstâncias não foi possível. Mas concordo em absoluto que as crianças, sendo o futuro, os responsáveis e os decisores do futuro serão um público-alvo prioritário. Claro. A noite já vai longa. Vou deixar mais uma questão ao André para finalizar. No fundo, que é impossível, mas se eu perguntasse ao André que conselhos, que boas práticas, um guia rápido e sintético de boas práticas e medidas que estejam ao alcance da comunidade local do Conselho de Vila do Bispo, sobretudo aos fregueses de Sagres, que é onde se localiza grande parte do património da flora vascular em risco aqui no nosso Conselho,
mas também aos decisores, ao próprio município, ao Parque Natural, à APA, à Agência Portuguesa do Ambiente, à Direção Regional de Agricultura e Pesca, à CCDR, etc, 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 porque vivemos aqui num território em que há uma teia de instituições que tutelam diversas áreas e muitas vezes a mesma área do território. Que conselho, que pequenas indicações que estejam ao alcance imediato de todos nós individualmente e das instituições é que o André poderia nos deixar para, de forma imediata, tentar preservar e combater as ameaças diretas sobre, por exemplo, as 25 espécies que foram mencionadas na tua apresentação? Parece-me as mais simples de implementar e que parece-me terão resultados muito importantes. Uma delas é o controle do chorão. Portanto, é o tipo de ação que se pode até fazer com voluntariado até, mas o controle do chorão em determinadas áreas parece mesmo muito importante, porque se o deixarmos evoluir, ele vai formar tapetes contínuos que vão excluir as espécies, e muitas delas são espécies dessas fendas das rochas calcárias, de fendas das arribas, e o chorão tem um potencial invasor temível. Portanto, essa poderia ser uma primeira medida de implementação relativamente fácil e com resultados para várias espécies que realmente partilham o mesmo habitat. Outra passa também, sendo um local muito procurado, muito visitado, com uma pressão turística bastante grande, o Cabo de São Vicente é uma joia para a flora, e devia haver tentar sensibilizar realmente quem visita, quem vai àquele local, que tenha essa noção, que não ande, que a viatura não entre por ali adentro, por aqueles caminhos, que não haja um estacionamento completamente desregrado, e que as pessoas tenham sensibilidade. Não sei qual será a melhor maneira, mas realmente haver uma sensibilização dos visitantes para estão a entrar aqui num sítio especial, não é só pelo pôr do sol, é mesmo um sítio especial por outros vários motivos, e realmente haver uma sensibilização, um modo de sensibilizar os visitantes, e mesmo as pessoas, os locais, não é? Porque esses também, ao saberem disso, também se depois, calhar, já se comportam de outra maneira com as pessoas que vêm, mas haver realmente uma sensibilização muito forte do quão especial é esse território. Quem diz aí diz também alguns outros pontos ali na proximidade, sei lá, não sei como é que se chama ali aquela praia, aquela zona do Beliche, aquelas retas por aí, que há ali umas zonas muito sensíveis, e realmente a gente vê uma sucessão de trilhos, e os trilhos são importantes para algumas espécies, mas para outras são uma causa de erosão. Mas ser mais notório para as pessoas que realmente estão a entrar num sítio especial. Acho que isso era mesmo fundamental, que realmente aquele cantinho de Portugal não é exatamente igual às outras arribas do Barlavento Algarvio. Ali é mesmo especial. E essas duas parecem-me ser duas ações importantes. Depois, a um nível mais de planeamento, realmente ter a parte da monitorização, por exemplo, desses habitats que falámos, não é? Principalmente as arribas e os charcos temporários, as zonas úmidas, haver uma monitorização realmente de fato, principalmente fatores de ameaça. E às vezes podem ser o aparecimento de uma espécie exótica, que aparece uma e depois daqui a 2 anos já está um pequeno núcleo, e depois perde-se uma zona, mas haver uma monitorização de algumas zonas mais sensíveis, e realmente essas zonas onde se faça uma intervenção, realmente acompanhar para não se voltar a instalar o chorão, ou para não se perder aquele esforço. Tem que ser um esforço continuado durante algum tempo, Claro. mas haver um acompanhamento também parece importante. E lá está, essa sensibilização que o Ricardo falou também das escolas é fundamental, porque no futuro é isso que realmente vai assegurar que haja pessoas que conheçam o território, conheçam o seu valor, e que realmente o protejam,
e que os giram venham a gerir o território da melhor maneira possível para continuarem a ter o património natural único que a região tem. Sim, já agora dar aqui uma nota, uma novidade relativamente recente. No fundo, um dos nossos problemas é de facto as pessoas terem consciência que este território é o único, daí a pressão. E esta zona do Cabo, envolvente do Cabo de Sagres ao Cabo de São Vicente, de facto tem sido vítima dessa pressão. Há sensivelmente, há menos de um ano, uma ação concertada entre o município e o Parque Natural, todos aqueles acessos à riba e a esta plataforma de abrasão do Cabo foram inibidos com blocos de pedra. Ainda é cedo para ver resultados de renaturalização, mas nota-se já alguns resultados imediatos. É claro que nem toda a gente concorda, pronto, mas os sítios, os pesqueiros principais mais ou menos estão, consegue-se aceder com facilidade, mas pronto, é uma medida que foi tomada e que era urgente. Hoje em dia já não é só o pescador ou o mariscador que se dirige àquele local, são os caravanistas, são os campistas selvagens, é tudo isso, pronto. É qualquer coisa que já aconteceu, que terá resultados no futuro. Pronto, e de resto, acho que está na hora de terminarmos, não é por mim, mas acho que estamos todos bastante mais elucidados daquilo que nos compete individualmente fazer por este património que importa preservar. Agradecer mais uma vez a disponibilidade e a apresentação do André. Dizer naquilo que me diz respeito, mas já estou a transmitir acho que estou a transmitir a vontade da comunidade e da instituição que represento, que o município de Vila do Bispo terá todo o interesse em colaborar no futuro para a continuidade destes projetos, tal como aconteceu com o projeto Life Sharks, o mesmo se pode dizer do projeto da lista vermelha da flora vascular de Portugal, continental. Aproveitar só a oportunidade para reforçar que o livro homónimo, a lista vermelha da flora vascular de Portugal continental, se encontra disponível em formato digital para download gratuito no portal institucional do projeto. O link foi partilhado por mais que uma vez num e-mail, no bate-papo, no chat daqui da plataforma. A recordar ainda que se encontram ainda abertas as inscrições para os 2 próximos webinars que ocorrerão já na próxima sexta-feira, dia 22, dedicada às origens do culto de São Vicente, e no sábado, dia 23, uma conversa, digamos que musical, em torno dos processos da criação artística. E mais uma vez agradecer ao André pelo apoio que nos deu à celebração desta semana dedicada ao município, com um tema tão interessante e importante para o nosso território. Eu que agradeço e espero que tenha correspondido às expectativas e que tenha sido do interesse de todos. Obrigado. Seguramente. Obrigado. E obrigado a todos pela vossa presença. Vou então desligar e até breve. Até breve.